Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 15/12. Vamos ouvir o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, o que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho de hoje é que Jesus percebia mais uma vez ali a dificuldade de muitos em acolher a boa nova da salvação. A dificuldade, ou seja, a dureza de coração. Então ele contou uma parábola para ensiná-los que um homem tinha 2 filhos. Esse homem tinha uma vinha. Ele falou ao primeiro filho assim: Filho, você vai hoje trabalhar na vinha? O filho falou assim: pai, eu não vou hoje não. Mas depois ele pensou, refletiu e foi trabalhar na vinha. O pai foi até o segundo filho e falou: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Ele falou assim: Eu vou, pai, eu vou sim. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro disse: Eu não vou trabalhar, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse: Eu vou sim, pai, vou trabalhar sim, mas não foi. Filhos, com certeza, o que fez a vontade do pai foi o primeiro, porque ele deu um não ao convite do pai, mas depois ele se arrependeu e foi fazer o que o pai tinha lhe pedido. A nossa caminhada de fé também é comparada mais ou menos assim. Quantos que ouvem a boa nova da salvação dizem assim: agora eu vou pôr em prática a vontade de Deus. Agora eu vou caminhar com a igreja. Agora eu não perco mais mesmo no final de semana. Agora eu conheci a verdade. Mas não vai nada. Não muda. Só fala. É só papo. Não sai do lugar. Não muda. É como foi o segundo filho. Eu vou trabalhar na vinha, mas não foi. A mesma coisa acontece, filhos, em relação à fé. Quantos que dizem assim: eu vou fazer isso, eu vou mudar de vida, eu vou ajudar a igreja, estou à disposição. Nunca está à disposição. Só palavras lançadas ao vento. Mas na prática, na verdade, não existe e nunca existiu. Infelizmente é assim. Eu falo que vou fazer, mas não faço. Diz assim: eu estou à disposição da igreja, quero servir o Evangelho, mas nunca está disposto na verdade. Nunca está pronto para praticar, somente palavras. Filhos, quem reage assim não tem como crescer na fé. Por outro lado, quando ouve o convite do Senhor, quando ouve o convite de alguém dizendo assim: olha, vamos hoje lá na Santa Missa, ou ajuda na igreja aqui, assim por diante, fala assim: eu acho que não, quem sabe um outro dia. Mas depois ele pensa um pouco, põe a mão na consciência e muda de ideia. Não, eu vou sim, eu vou sim. E quando ele faz essa experiência, ele nunca mais é o mesmo. Porque ele deu o seu sim verdadeiro. Ele falou: eu vou, e pôs em prática aquilo
que era para ser feito. Então, filhos, quem tem essa experiência, ele nunca mais vai deixar de trabalhar em prol do Evangelho. Porque lá atrás ele disse, eu não vou, mas depois pôs a mão na consciência e disse, eu vou sim. E sempre estará disposto a trabalhar em prol da evangelização. Por isso, meu filho e minha filha, temos que ter cuidado. Quantos e quantos, repetindo mais uma vez, quantos e quantos que dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, só se compromete e não faz nada. Não é por aí. Não é por aí. E quantos que dizem assim, eu não quero saber de me envolver, mas depois pensa, não, eu vou sim. Coloca os seus dons em prática. Por isso, meus filhos, temos que pensar assim, eu me comparo com qual filho? Aquele que disse que ia trabalhar e não foi? Ou aquele que disse, eu não vou, mas se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai? Qual filho você se identifica? Qual filho eu me identifico? Aí, cada um tem resposta particular para si. Mas espero que todos nós possamos ser que nem o primeiro filho, que depois que teve a experiência de trabalhar na vinha ou de trabalhar em prol do Evangelho, nunca mais para. Sempre está disposto a levar a boa nova da salvação. Filhos, a missão é nossa. Precisamos evangelizar e ter uma experiência profunda do amor e da misericórdia de nosso Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.